Mas eu também queria compartilhar com vocês agora um assunto bem importante e a gente quer explicar, principalmente para alguns pais, como eles podem identificar sinais de problemas de audição nos seus filhos, ou nos netos, nos sobrinhos. Para falar sobre isso, a gente recebe a fonoaudióloga Regina Célia. Tudo bom? Seja mais Tudo bem, uma vez você? muito bem-vinda, Regina. Um prazer muito tê-la aqui obrigada, conosco. igualmente. E hoje a Regina trouxe também aqui um material para ajudar a gente a entender melhor e como identificar problemas de audição. Para começar, Regina, o que é um problema auditivo? Como é que esse processo ocorre e quais os sintomas que a gente tem que ficar alerta? Então, boa tarde para todos que estão nos assistindo, né? Quando vocês percebem que a pessoa já tem uma perda de audição, quando está muito o quê? Não ouve muito bem, quer televisão mais alta, não se identifica sons, então começam os sons mais sutis, né? Que, por exemplo, o tic-tac do relógio, um passarinho cantando, que são aqueles bem mais fáceis, né? Meio mais, como é que se diz, menos perceptíveis, né? Mais difíceis de se ouvir. Daqui a pouco assim, nossa, eu não ouvi. Nossa, caiu uma moeda no chão, mas eu não vi, não ouvi, né? Então, quer dizer, já começa a ver alguma coisa, detectando algum problema de audição. E aí, o que acontece? É bom a gente estar assim salientando, se isso não vai piorando, se a criança está assim às vezes muito desatenta na escola, às vezes poderá ser um problema de audição, como não, como tem outros tópicos que eu já enfatizei. Mas tem vários que, de repente, a gente pode ver que isso vai estar acentuando e que, às vezes, os pais acham que tudo bem, que isso passa, é falta de atenção, é um pouco, assim, contraditório. Então, o melhor coisa é a gente fazer uma audiometria para verificar se tem ou não perda de audição e quais níveis. E aí eu coloco aqui uma possíveis causas da perda auditiva, né? Que seria assim, ó, pedir às pessoas que repitam as frases, focando aí, relacionamentos pessoais desgastados, que a pessoa acaba não se entendendo, porque está toda hora perguntando o que é, a pessoa acaba sendo importunada com isso. Sentimento de rejeição, não escuta mesmo, por que eu vou falar com ela? E de repente pode ser um idoso, não é só uma criança. Então uma criança pode ter, o idoso mais ainda, né? Quando ele vai tendo uma certa idade, vai entrando na parte da terceira idade, né? Então ele acaba tendo um pouquinho de perda de audição, o que é comum isso está ocorrendo. Então ele vai acabar ficando isolado. Então ele está numa festa, ele fica do lado lá só comendo, só vendo assim, ninguém quer conversar muito com ele porque tem que falar. Já tem um barulho de músicas, de tudo, então ele se sente um pouco rejeitado, né? Dificuldade em compreender a fala, aí na fala das crianças mesmo, a fala dos adultos, né? Necessidade constante de aumentar o volume da TV, todo mundo fala assim, nossa, mas como essa TV está alta, e aí para a pessoa não está num som audível que está bom, mas não é, porque ele já está tendo uma dificuldade de audição. E o que é pior, eles não aceitam que isso está ocorrendo. Então, os idosos, eles acham que não, que é assim mesmo, que apenas a pessoa fala baixo com ele. Então, que é por isso, né? Então, não adianta a gente querer também ficar gritando, tem que verificar se tem ou não uma perda de audição e se é um caso da gente protetizar ou não. Tá? Eu gostei bastante dessa ilustração que você trouxe, isso. Né? Quando as vibrações sonoras entram no nosso ouvido, o caminho que elas percorrem para a gente conseguir ter esse som, né, compreendido. Isso, então aqui é a parte do ouvido. A gente fala 3 ouvidos, ouvido interno, ouvido médio e ouvido externo, né? Que são os impulsos elétricos, são enviados das células ciliadas para o cérebro. Então o que acontece? É o som que vai propagando aqui, bate no ouvido médio, que seria o martelo, bigorna e estribo, amplifica e transmite as vibrações para a janela do ouvido interno e aí ocorre uma perda, que existem vários tipos de perda. Nesse caso é a perda condutiva. Quer apontar pra gente, Gina, pra gente poder ver então, ela esse ouvido com interno? Um som assim e vai indo até bater nesses como é que se diz? Nesses ossículos só um do ouvido. Que a imagem, eles vão fechar a imagem pra gente desculpa. Conseguir. Agora e vai sim, indo lá. Acho que o meu dedo dificulta um pouco. Acho que é melhor ver a imagem aqui mesmo como elas estão. E tem os pontinhos aí intensificando aonde que percorre esse som. Agora está bem fechadinho. E o fluido do ouvido interno lá estimula as células ciliadas
E problemas nessas células ciliadas causam as perdas sensório-neurais. Então, é onde a gente vai ver, esse indivíduo precisa de um aparelho de audição, não precisa, em que frequência que ele está tendo essa perda. Então, aí eu tenho uma outra ilustração aqui, que vai mostrar melhor o que seria isso, em termos assim de frequência dos ciclos por segundos, tá? Obrigada. Obrigada, Ronaldo. Então, a frequência dos ciclos por segundos. O que acontece? Aqui são os níveis de decibéis e quantos dBs, até uma faixa aqui que é audível. Então, ela está escutando uma folha, criança falar. Então, até aqui assim, nessa faixa de 30 a 35 é uma audição normal. E se ela já tem um comprometimento que ela não ouve nessas outras frequências, ela já pode ter uma perda auditiva. Essa perda pode ser moderada, severa, perda leve, moderada ou severa. Então, tem 3 tipos. E aí a gente vai ver a possibilidade de estar protetizando, de colocar um aparelho mediante a audiometria que ela fez, ver o que é possível para estar protetizando essa pessoa. E colocar um aparelho que a gente vai depois mostrar um pouquinho ali, que é para ela conviver melhor, saber. Muitos mostram muita resistência em colocar aparelhos. Mas, poxa, eu não ouço esses sons aqui, com essas letrinhas que tem nessa faixa. O que acontece? Então, já dificulta o meu entendimento com o outro. E a pessoa se sente desestimulada e quem está ouvindo ela também. O aparelhinho, ele é indicado em todos esses casos? Tanto num grau mais leve, quanto mais intenso ele é indicado, de problema auditivo? Isso, e às vezes tem que ver que tipo de perda que é, se é nos 2 ouvidos ou se é só um, entendeu? O que está acontecendo, porque pode ser uma perda binaural ou, né, uma perda em um ouvido só, unilateral. Tem um aparelhinho ali para a gente mostrar? Ali tem como é que se diz, uma cabeça, um crânio ali que a gente pode focar melhor, tá? Legal, vamos lá para Vamos, com licença. Eu quero até aproveitar, Regina, aproveitar a sua presença. Eu sempre ouvi falar que o pessoal que usa muito fone de ouvido, isso, muito alto, faz mal, pode comprometer aí a nossa audição. Isso é verdade? Exatamente. Essas pessoas que agora parece que é modismo, né? Todo mundo usa os iPhones, enfim, aqueles fiozinhos, vamos generalizar, no ouvido, escutando uma música muito alta, tudo, e fica com aquilo constante no ouvido. O que acontece? Vai acabar tendo um problema de audição, porque ele vai danificando as células ciliadas e vai acarretar um problema de audição ao longo do tempo. Eu usei um dia, 2, 3. Não, é ao longo do tempo, isso vai danificando e vai criando alguma coisa patológica. Quem usa, então, com frequência, em volume muito alto, com o passar dos anos, a pessoa tende, assim, a desenvolver algum problema de Sem dúvida alguma, vai ter um problema de audição. Entendeu? Eu fiquei curiosa agora, então. Então, essa cabeça aqui que a gente arrumou é muito interessante. Tem um ouvido aqui para explicar. E aqui é onde vai aqueles aparelhos, que como eu falei, tem vários tipos, depende da perda. Tem desde aqueles por fora, né, que é com fiozinho, são os mais comuns, os retroauriculares. E aí, uns que vão internamente. Aqui tem um colocado, mas é que... É uma cápsula, né, que tá, é onde ele nem aparece. Olha o tamanho do aparelho que existe aqui, que a gente coloca, é um microcanal, ó, dentro do ouvido. É bem pequenininho. Tá vendo? É bem pequeno gente, mesmo. Olha o tamanho. Ó, pra gente estar colocando. Aí tem a pilha, já tá com a pilha, tudo, e de falta só... Tá lógico que tem que fazer um molde, depois colocar aí dentro para adequar no pavilhão auditivo, né? Aí não é só isso. Lá dentro do encaixa através de um fiozinho aí. Entendeu? Que vai estar colocando. E aí ele põe lá dentro. Bem lá no fundo. Então, esse é um aparelho que as pessoas gostam muito, porque ele quase não se enxerga, é praticamente invisível. É até a tonalidade da pele, propriamente, né? Interessante. Eu não sabia que tinha desses modelos, porque na minha percepção, na minha imagem, eu já vi, inclusive, alguns aparelhos, mas você vê ele aqui externo, né? O fiozinho o ali, equipamento encaixadinho. Então, ele... existe esse modelo também, então, que fica bem lá. Bem lá, olha. Aqui seria o pavilhão, tá vendo? Ó, como que seria para estar exemplificando. Deixa eu tirar isso aqui, que é uma cápsula, tá? Então, de como estaria exemplificando. Daí é feito uma moldagem para a pessoa colocar. Depois, não é só isso que coloca, tá? É feita uma moldagem de acordo com o pavilhão auditivo, tem a cânula ali para sair, coloca seu aparelho, regula, e o aparelho é bem minúsculo, esse tipo aqui que eu estou enfatizando, tem até uma pilha aqui.
Então, além pra desse tá aparelho, colocando. você põe também Olha o tamanho da... dentro do ouvido? É, bem pequenininha, entendeu? Coloca esse, como que é, além, qual que é a sua Você dúvida? põe esse aparelhinho que a gente mostrou e introduz mais algum Ele é outro acoplado equipamento? no molde, tem um Nesse molde do de... ouvido, porque senão não vai parar dentro do ouvido, né? Então tem um molde do ouvido, que é colocado uma cânula, o aparelho, para depois ficar dentro do pavilhão auditivo. Interessante. Existe algum corte, alguma coisa ou não? Um procedimento cirúrgico ou não, Regina? É só mesmo esse encaixe? Não sei se é a maneira correta, o termo correto. Não, É só procedimento... encaixado lá ou precisa realmente ser feita uma Não. microcirurgia? Não, procedimento cirúrgico para usar o aparelho, não. Aí é feito assim, normal, quer dizer, é colocado o molde estando bem feito, ele ouve perfeitamente, que não pode estar dando microfonia depois, tá? Ele estando bem acoplado é o que é mais interessante, que daí ele fica como é que se diz, ouvindo perfeitamente. Essa adaptação do aparelho, ela é fácil, ela é tranquila? Então, a gente faz adaptação assim. A gente leva o indivíduo no consultório, faz a adaptação, no sentido assim, de ouvir alguns sons, deixa até levar o aparelho para casa, tentar os sons ambientais, sons com eletrônicos, né? Com eletrodomésticos, ver como que é, sons da fala, enfim. Em várias situações, a gente dá uma lista de coisas assim para a pessoa estar verificando qual que ela se sente melhor, qual que ela trabalha melhor, né? E ver se ela se adapta ou não, porque tem às vezes pessoas que não se adaptam, entendeu? Então a gente tem que ver por que ela não está se adaptando. Então às vezes é o quê? É um mau uso. Ele não soube colocar, que não é que nem óculos que você compra, é esse, será que tá bom? Tá, entendeu? Não, tem toda uma adaptação para a gente fazer com que o indivíduo use como se realmente fosse um óculos. Colocou, faz parte do vestuário dele, entendeu? Perfeito. Gostei de conhecer um pouquinho mais sobre esse assunto. Se você tem mais dúvidas ou quer tirar, de repente, alguma dúvida específica aí com a Regina, a gente está divulgando todos os contatos da nossa convidada. Tem telefone, tem o e-mail direto da Regina, nossa fonoaudióloga aqui participando mais uma vez. Tudo sobre deficiência auditiva, vocês podem falar com a Regina. Isso, e a gente também faz adaptação e venda de aparelhos auditivos, entendeu? Para o pessoal estar vendo, após a gente estar analisando a audiometria, tudo. Perfeito. Tá Aí é feita uma série de exames para poder se adequar e se colocar o aparelho que seria melhor para a pessoa estar utilizando. Perfeito. Obrigada, viu, Regina, pela participação. Pelo novo encontro da gente. Até uma próxima oportunidade. Até uma próxima vez. Bom final de semana. Obrigada, igualmente. Turminha, a gente vai para mais um rápido intervalo e na sequência eu volto com dica de patchwork. Fiquem conosco.